provavelmente teremos polêmica aqui, porque uma parcela do público achou que esse vídeo que a gente vai assistir agora é mimimi, outra parcela falou que é real, que é um vídeo que toca no emocional, que é um vídeo contando o porquê o Riezer sumiu das redes sociais e quase não voltou. Então é um menino, cria conteúdo, fala sobre criação de conteúdo há muito tempo. Ele foi um cara que, pô, explodiu na internet ali no começo, né? Era primo rico. E ele falou que quase sumiu das redes sociais. Ele se enquadra naquele vídeo desabafo, aquele vídeo que eu não sei, eu não assisti ainda, eu quero saber o que vai acontecer. Os comentários estão bem divididos aqui, umas pessoas criticando, umas pessoas contando que é uma realidade dura realmente de se acompanhar. Tô curioso. Eu pensei em desistir do marketing, do conteúdo, do meu perfil e não foi burnout, mas eu acredito que tenha sido algo mais profundo que isso. Como se eu não sentisse mais vontade de fazer nada, sabe? E eu decidi fazer esse vídeo, tá? Porque eu acredito que ele pode te antecipar problemas e ele pode te escancarar a realidade sobre o marketing digital. Eu coloquei aqui alguns tópicos e eu vou elencar todos esses tópicos de maneira a deixar tudo muito claro pra vocês aqui, ok? Então, o meu primeiro ponto, por que isso tudo aconteceu? Acho que o primeiro ele vem da falta de desafios. Eu comecei meu perfil em 2020, se eu não me engano, e eu sempre tive uma vontade, né, dentro de mim, de ser o melhor naquilo que eu me propusia a fazer. E eu posso dizer que logo após 1 ano e meio do meu início, eu me tornei uma das pessoas mais relevantes dentro do meu mercado, uma das mais seguidas, uma das com livros mais vendidos. Eu tinha alcançado ali aquilo que me motivava. E antes que você leve isso como uma crítica, esse vídeo aqui, ele é uma tentativa de ser o mais franco possível com você. Então, obviamente, eu vou falar de coisas que são pessoais. E isso não quer dizer que eu sou pior ou melhor do que você. Eu só quero ser sincero para que você entenda as minhas motivações. Cara, eu já acompanhei ele em algum momento da minha vida. Eu não sei se esse react vai chegar nele futuramente, mas eu já quero preparar. Porque eu, pelo que eu já percebi, vendo um pouco do conteúdo dele que eu já acompanhei, nós temos personalidades e jeitos de encarar desafios e a vida de maneiras bem diferentes. Não que eu esteja certo, não que esteja errado, tá? Mas eu vou não aqui criticar o jeito que ele tá vivenciando, o jeito que ele tá falando, mas eu vou colocar aqui a minha bagagem por cima. E cara, normalmente chega os reacts, né? Sempre chega. E eu não quero desmerecer a opinião dele, então já deixo aqui falando que, cara, cada um vive uma experiência diferente trabalhando com criação de conteúdo, cada um vivenciou coisas diferentes, e eu sou ácido na minha comunicação. Eu já te preparo com isso. Não sei se chegar nele, se ele me conhece, se você gosta do conteúdo dele e tá assistindo esse vídeo comigo, não sei se me conhece, eu sou ácido na minha comunicação. Então, assim, respeito ao seu playboy favorito, porque se eu explodir nesse vídeo, é, saiba que não é por mal e nem... Porque eu gosto dele, eu acho ele sempre foi um conteúdo que eu gostava de acompanhar, tá E ligado? que fique claro esse mercado pra você, ok? Então, deixa seu julgamento um pouquinho de lado, porque eu só Vamos quero ser deixar. sincero e honesto com você aqui. Então, Mas eu tô reagindo também, pô, não dá pra não julgar. Meu trabalho é julgar. É tipo Big Brother, então não dá pra não essa julgar foi também. a minha motivação principal. Eu queria ser o melhor. Em tudo que eu me propusia a fazer, eu queria ser o melhor e isso aconteceu, digamos que na minha cabeça, 1 ano e meio depois de começar aquele meu perfil pessoal. E me faltavam desafios. Eu já tinha muita relevância e não tinha muito mais do que fazer. No YouTube a gente já tinha, né, muitos inscritos, nossos vídeos pegavam muitas visualizações, era muito relevante ali dentro daquele mercado. Depois, o excesso de energia para manter as A minha vontade nesse exato momento é falar assim, ah, mano, era tudo muito bom, ai, é muito ruim ser criador de conteúdo, por quê? Porque eu ganhava muito dinheiro, tinha muita visualização, ai, é muito complicado. A minha vontade é falar isso nesse momento, é criticar, é julgar, mas não vou fazer isso porque ele pediu pra eu não julgar. Então eu só vou deixar o vídeo coisas rolando. que já haviam sido conquistadas. Eu tinha a impressão de que os anos passavam, mas todas as vezes, para que a gente pudesse chegar em resultados de lucratividade, faturamento dos anos anteriores, não bastava mais o mesmo esforço. Então, sempre para chegar no número que foi alcançado no ano passado, o que, né, esse mercado ele te estimula o tempo todo de bater seus números passados, de sempre aumentar, de crescer de uma forma muito agressiva. E chegou um momento que eu comecei a entender que até mesmo para chegar nos números do ano passado, o esforço ele não mais podia ser... Mais um pra união dos criadores comunistas, velho. Não, é que todo ano a gente tem que... Os lucros têm que ser maior um do que os outros. Isso aqui, ó, dos criadores de conteúdo. Seja bem-vindo, Heiser, pro sindicato dos criadores de conteúdo. Realmente, né, gente? Tipo, essa pressão por lucro, isso acontece em qualquer lugar, qualquer empresa, em qualquer setor. Isso se chama
Capitalismo. Se você se sentir pressionado em todo ano ter um lucro maior do que o lucro passado, você não sobreviverá ao capitalismo, pelo único ponto chamado inflação, mas tudo bem. Eu mesmo colocado naquele ano anterior. Até para alcançar os mesmos resultados, o esforço já deveria ser maior. Então, se os resultados que deveriam ser alcançados, que já eram, né, sempre colocados a mais do que no ano anterior, então o esforço ele precisava ser sempre muito maior, a ponto de que isso nunca diminuiria, sempre aumentaria, ok? Só que eu coloquei aqui um resultado mínimo que exige um esforço máximo. Então, para bater o resultado mínimo do ano passado, o esforço sempre é o máximo. E eu até coloquei uma reflexão aqui que é, quanto mais eu crescia, menos liberdade eu tinha. Então, quanto mais eu entregava, menos margem também me restava. Porque quando você começa a jogar um jogo de uma escala muito grande, a gente tava falando de milhões faturados. A gente abria muito mão de margem porque esses times, eles se tornavam cada vez mais caros, visto as suas enormes folhas de pagamento e a complexidade, né, das entregas, de tudo. Para escalar, você muitas vezes tinha que tornar tudo mais complexo e muito menos lucrativo. Então, Cara, isso que ele falou é animal, tá? Isso que ele falou é animal e a grande realidade dos empreendedores tradicionais, a turma 01 do marketing digital. A galera descobriu que fazer lançamentos, fazer grandes eventos, faturava muito dinheiro, só que para cada vez fazer eventos maiores e terem números mais astronomicamente altos, tinha que contratar mais time e você abre mão da margem. O que isso quer dizer traduzindo? Todo criador, ele te vende, nossa, nós tivemos um faturamento de 100 milhões de reais com esse curso. Faturamento não é lucro. Por quê? Você tira do faturamento os seus custos, você tem um lucro. Então você reduzir as margens significa você aumentar os seus custos. E aí que eu falo, cara, esses influenciadores têm números milionários, porque tem uma estrutura milionária, mas no final ele tá percebendo, não sei se esse caminho que essa análise vai tomar, não sei se ele vai falar dos próximos passos dele, mas de mais um cara que vai, tipo, pra uma linha mais one person business, vai ter um negocinho dele, a estruturazinha dele, empresa de uma pessoa só, pouca estrutura, pouco estresse, vai ter que crescer, obviamente, o faturamento, porque, cara, você quer ganhar dinheiro, obviamente, mas é natural que isso aconteça, realmente, cara. Isso aqui eu concordo. Eu nunca, é foda, porque vai que um dia eu trabalho, mas hoje eu não tenho ambição nenhuma de trabalhar com esses grandes players de mercado, porque realmente é um excesso de energia equivalente a trabalhar no mercado financeiro em consultorias. E eu acho que dá mais dinheiro. é maravilhoso dizer que o início ele foi muito lucrativo, mas à medida que o tempo passava, se tornava mais complexa a operação, mais colaboradores e, consequentemente, menos lucrativo. Segunda coisa que eu coloquei aqui é que eu entrei numa prisão invisível, porque eu virei meu próprio chefe, só que é um chefe cruel, né? Eu até coloquei que não existe um descanso pro especialista. Aqui, de novo, mano, o cara, esse aqui é um dos criadores mais comunistas que eu já vi até então, né? O seu próprio chefe te explorar. Ele é um autoexplorado do capitalismo. Meu irmão, empreendedor. Aqui, Johnny Comunista na voz, tá? Johnny Comunista na voz falando. Empreendedor no Brasil é autoexplorado. Você se autoexplora. Especialista. Não existia mais um momento que eu poderia não fazer nada. E eu sempre fui uma pessoa, digamos que não introspectivo, mas eu aprendi muitas habilidades, né, para me transformar numa pessoa pública. Mas eu sempre gostei do conforto de Ele é o opressor e oprimido ao mesmo tempo. que nem sempre eu precisaria estar ali, né, com o meu rosto. Muitos dos meus outros negócios, né? Mano, boatos que se você ver esse vídeo e colocar o hino da União Soviética ao inverso, vai ornar 100%, né, o vídeo. Tem esse lema, Eles não dependiam de mim nesse mesmo momento em que eu tava ali construindo a minha audiência. Então, aquilo sempre ficava fazendo um contraponto do tipo, eu olhava pros meus outros negócios e via que eu não precisava aparecer tanto e aquilo era sempre muito mais confortável pra mim. Mas o mercado dos cursos, do produto, me dizia, esse é o mercado mais lucrativo, onde você vai ganhar dinheiro mais rápido, com a maior margem. E isso ficava martelando na minha cabeça. E sem buscar por muitas informações, eu só acreditava que aquilo era verdade. Então eu pensava, tá bom, é difícil, mas é porque o mercado é realmente assim, vamos lá, vamos colocar energia aqui. Então a minha imagem, ela virou uma obrigação e por fim eu entrei numa prisão, né, que eu não tinha... Isso não tinha sido me dito antes de começar. Eu até coloquei uma reflexão que quando você é uma referência, você tá preso. Você não pode sumir e você não pode errar. Ou pelo menos pode errar, mas você deveria errar menos, né? E a consequência disso é que, claro, se você pediu por isso, você
vai ter que passar pelas coisas que você não pediu. E isso sempre teve muito claro pra mim. Esse nem é o ponto, não, tá? Tá feliz diante das câmeras enquanto na verdade você tá triste. Muitas dessas coisas eu passei sem nenhum problema, mas o principal desses problemas foi de fato aquela prisão invisível, né? Que eu não sabia que eu tinha me enfiado. Depois Cara, a gente chega num. isso aqui é legal, que é tipo o pedágio pra você criar conteúdo. Isso aqui é total, tá? Você tem um pedágio que você paga pra ter atenção na internet. Às vezes você vai ter que ser mais polêmico, às vezes você vai ter que lidar com hater, às vezes você vai ter que expor partes da sua vida que você não gostaria de expor, porque é o pedágio pra você fazer parte. E outra coisa que ele falou que eu acho legal, que não deu tanta ênfase, pelo menos até esse momento, que é você fica refém do que funcionou. Então, mano, ele explodiu muito rápido, né? Pelo que eu lembro da ascensão do Heiser, explodiu muito rápido, falando sobre criação de conteúdo. Pô, e é jovem pra caramba esse moleque, ele deve ter a minha idade, a gente tem aí 25, 26 anos, eu imagino, não sei quantos anos ele tem, tá? Mas, pô, se você ficar refém muito jovem de um assunto, e ele ficou antes que, pô, muito antes que eu, ele já era refém do nicho de criação de conteúdo, ele não tem um tempo pra explorar, pra testar coisa nova, pra brincar, pra zoar, pra conhecer a carreira dele, se entender na carreira dele. E, pô, isso é pesadíssimo, tá ligado? Isso realmente é uma coisa que se tornar refém do seu conteúdo é uma merda. Aí a saída, por muitas vezes, da maioria dos criadores de conteúdo, é criar um outro canal, começar do zero em outro nicho e começar a explorar novamente. E, cara, a criação de conteúdo é natural você enjoar com o tempo do seu nicho. E se vai ficar refém disso, aí você vai querer abrir outro canal pra falar de outra coisa, ou você amadurece. Cara, pega o exemplo do Bruno Play Hard. O cara começou a falar de videogame, cara, cansou de falar de videogame, porque são 10 anos falando de videogame, cria um canal de negócios, vai participar do Shark Tank, vai fazendo essas coisas. Isso realmente existe, tá? Não vou desmerecer aqui o Momento trampo onde eu dele, não. decidi. Aqui eu critico, eu dou uma julgada, mas eu também dou uma maciada. É um meio termo perfeito aqui, tá ligado? Vai, dá play, porra. Entrar em coproduções. O Caralho. que que é coprodução? É quando você traz uma pessoa estratégica para dentro do seu negócio e ele vai fazer toda a parte do marketing, enquanto você fica com a parte do conteúdo e do produto. Só que isso faz com que você tenha que, em muitos casos, dividir a sua receita, né? Então, se antes eu faturava, vamos colocar aqui um exemplo, né, para deixar claro isso aqui para vocês. Vamos supor que eu faturava 100 mil reais, tá? Ok. Então, se eu vou trabalhar com alguma outra pessoa, né? Então, antes eu tinha 100% do meu resultado, então 100 mil reais. Se eu vou trabalhar com uma outra pessoa, eu preciso, né, para continuar com o mesmo dinheiro, pelo menos dobrar. Por quê? Porque depois vai ser dividido. Então, antes eu ganhava 100 e ficava com 100. Agora eu preciso ganhar 200 para continuar ficando com 100. Agora, se eu faturar algo menor do que 200, eu já estaria ganhando menos do que antes, né? E isso é uma questão que quando você tá falando já de uma escala alta, isso é complexo demais. Então, antes quando eu faturava ali, o exemplo é 100 mil, aí se eu tivesse uma nova pessoa agora trabalhando comigo, então eu precisava dobrar. Só que a depender do número que você tá, é muito difícil esse dobrar. E o dobrar, ele é só pra continuar a mesma coisa. Não é pra você tá faturando mais, né? E aí foi um momento onde eu naturalmente faturei menos, mesmo lucrando muito mais. Aí, aqui eu venho outro ponto. Ele errou, ele falou assim, ele faturou mais, só que lucrava menos. Porque ele teve que aumentar os custos pra faturar mais, só que ele reduziu o lucro dele. É o que a gente falou aqui, basicamente. Esse é um mercado, eu vou chamar de um pouco tóxico. E eu fiz amizades incríveis, parceiros incríveis, mas eu vou falar que, por mesmo que eles não... Eu adoro o criador não um criador de conteúdo, mas pessoas que reclamam do seu trabalho geral. Porque tudo, mano, tudo envolve, no final das contas, um problema político, né? Eu vou te falar assim, eu já fui da CLT, fui do mercado de criação de conteúdo, conheci players de mercado, essas coisas. Cara, todo mercado é tóxico, tá? Tipo, qualquer mercado. Ah, eu trabalhei, mano, pra vocês terem ideia, eu trabalhei numa empresa que era de crédito de carbono. Uma empresa de sustentabilidade, Amazônia, porra, paz de amor pra caramba. Foi a empresa mais tóxica que eu trabalhei. Num dos setores mais tóxicos que eu já vivi. Foi horrível, tá ligado? E aí que eu entro assim, a análise dele tá certa? Tá corretíssima. O mercado de influenciadores é sujo e é tóxico. Assim como o capitalismo. Por isso que eu toquei o hino da União Soviética aqui pra vocês, irmão. Eu não sei se ele vai encontrar em algum outro lugar o que ele almeja. Eu não sei o que ele almeja. Vamos ver se ele vai expor até o final do vídeo essa parte. Irão fazer isso. É um mercado que fala de dinheiro, né, abertamente. Eu acho incrível isso, mas sem perceber, em muitas rodas e conversas, o dinheiro, ele sobressai a todas as outras coisas. Total. Sem perceber. Então, quando você, né, vamos supor, ali em um ano, você faturou 500 mil reais, tá? E lucrou 300 mil, mas se você, no próximo ano, faturar 400 mil e
lucrou 320 mil, é como se você diminuiu. Você tá quebrando. Você, tipo, enfim, se você não se preocupar, daqui a pouco você, sei lá, quebra. E isso acontece de uma forma sem querer. As pessoas, elas vão, sem querer, nas conversas, passando isso adiante. E isso, de alguma maneira, não que me afetou, mas as conversas, elas eram sempre muito superficiais e você tem o sentimento de que tá sempre num tanque de tubarão, onde você, se for sincero, vai ter pessoas te olhando como se você agora não fosse ninguém, ou enfim, usando isso contra você em outras conversas, em outros lugares, e é muito complexo, porque se você de fato diminuir seus resultados, você começa a acreditar nessas coisas do mercado, do tipo, nossa, será que eu... Vou fazer uma pequena pausa. Por quê? Eu já trabalhei no ambiente que o Heiser trabalhou. Num lugar muito parecido, eu frequentei por um tempo o mesmo escritório que ele frequentava. E eu vou te falar que 90% do problema que ele tá tendo é um problema de ambiente. Ele tá andando com um público, um tipo de pessoa que é um tipo de pessoa totalmente questionável. Se tivesse aqui na live com a galera, com o Arthurzão, com o Ricardão, com o Eltonzão, pô, ia tá, mano, tranquilaço, ninguém se julga, é de boaça, todo mundo se ajuda, todo mundo aqui, ó, ninguém tá com essa ambição, puta, tem que fazer dinheiro, que senão a galera vai me olhar torto. Se eu for sincero, a galera vai querer me chutar. Irmão, só tá no lugar errado, velho. Só tá com um mundo de arrombado perto de você. No final, velho, todas as críticas me parecem voltar a isso, porque, de verdade, tá com as pessoas do seu lado certo, mano, pô, tá maluco, que eu vou olhar torto pro maluco só porque ele faturou menos do que ele faturou no lançamento anterior. É de um ego. Mano, perdão, garotas, vou fazer aqui um comentário extremamente aqui tóxico agora, mas esse mercado masculino da criação de conteúdo, desses gurus, é uma competição para ver quem tem o bichão maior. E é uma coisa nojenta. Pô, você vai pra uma galera de boa que não liga pra isso, que, nossa, me dá uma raiva. Me dá uma raiva. Perdão linguajar aqui também. Tô me exaltando. Fiquei Deixa ele ruim? falar. Será que o meu produto não serve mais? Será que tudo que eu faço não entrega resultado? E isso, né, começa a fazer você tomar linhas de raciocínio e decisões que elas são muito perigosas. E o mercado faz muito sem querer. E eu acredito, né, e aqui sem culpar nenhuma empresa, ou enfim, pessoas que estão dentro desse mercado, e eu não tô aqui fazendo esse vídeo como uma espécie de cuspir no prato que comeu. Muito pelo contrário, eu só tô abrindo o meu coração e fazendo um vídeo que eu acho que pode ajudar tantas outras pessoas. Mas o mercado, eu acredito que virou isso porque é um mercado 100% pautado em dinheiro. A motivação das pessoas para comprar muitos desses infoprodutos, ela é dinheiro, e as plataformas que estocam esses infoprodutos, elas premiam as pessoas com o quê? Com placas de faturamento. E isso mostra, né, como é que o mercado de alguma maneira se comporta. Se a tua premiação é com base em quanto você fatura, então o que mais importa é de fato isso. E eu cansei de ouvir histórias de pessoas que quase não lucravam nada, mas faturavam inúmeros milhões, mais para estar com as placas do que para colocar dinheiro no seu próprio bolso de lucratividade, né? Então, eu até coloquei uma frase aqui que não é como se fosse inveja, né, das pessoas, mas gerava um desgaste emocional, né? Então, era estar num jogo onde definitivamente eu não tava mais querendo jogar. E aí vem aqui um outro ponto que é um momento que eu acho que é a morte do criador de conteúdo autêntico, porque eu, quando comecei, meus conteúdos, eles eram basicamente carrosséis, e carrosséis funcionavam muito, e aí os conteúdos, eles mudaram, e essa é uma reflexão até que eu levo para as pessoas, que não é que o algoritmo não quer te entregar, é que o seu conteúdo ele não está adaptado à forma que as pessoas querem consumir conteúdo hoje. E muitas vezes você também não quer se adaptar, e tá tudo bem. Só que eu queria, né, me adaptar. Só não tinha encontrado ainda uma maneira de fazer isso, porque a maneira que eu via, né, de uma forma rasa, falando agora, era vídeos curtos, com muitas cenas e b-rolls e, enfim, muita dopamina, e não era o que eu tinha muita facilidade em fazer em um determinado momento, e talvez nem quisesse fazer isso, visto a frustração que eu tive, né, em alguns dos anos que eu colocava muito esforço, acreditando que os resultados, eles, né, iam, né, ser sempre muito maiores, e mesmo colocando sempre muito esforço, era como se o resultado, ele, primeiro, chegasse ao que foi o ano passado, mas você tá colocando muito mais energia porque o resultado não é maior, e isso, enfim, foi causando ali algum ponto de quebra dentro da minha cabeça, né? E aí, né, as minhas percepções é que hoje, muitas pessoas que são, digamos que
pessoas que falam de redes sociais, né? O meu segmento, o meu nicho, elas topam tudo por viralização. Falam coisas que não funcionam, coisas que elas mesmas não fazem, aplicativos ou ferramentas que elas nunca usaram, mas que, como aquilo vai viralizar, é importante ela falar. E também vivemos um momento onde muitas pessoas contatam social medias, e eu acho incrível o trabalho de social media, só acho que é um problema quando a pessoa que está contratando social media não sabe fazer aquele conteúdo que ela pede para o social media fazer para ela. Mas aí ela pede para o social media postar algo que ela não postaria, então a produção de conteúdo não é mais ela, e ela não está sendo ela porque o mercado pede que ela faça coisas, ou enfim, ela vê coisas e ela diz, nossa, se eu fizesse coisas assim eu teria muito mais resultado, mas ela nem sabe fazer, e ela vai pedir ajuda para alguém que sabe, e aí essa pessoa de fato faz aquilo, só que sem a pessoa que ela contratou ela não conseguiria fazer, e enfim, então a gente quase não vê mais autenticidade, ok? E aí tem o... Cara, aqui ele tá jogando com a razão, né? Aqui não tem o que falar. Tipo, tá jogando com o braço, tá falando do conteúdo não original que tá tendo, uma perca de autenticidade. Pô, aqui eu concordo com tudo. Aqui não tem o que falar. Mas não sei aonde também tá querendo chegar também. Não sei como tá afetando isso ele. Porque, cara, acho que meu conselho máximo pra ele é sai de Alphaville, mano. Sai de Alphaville, vem pro lado bom da força. Para de andar com essa galera. Para de ver o que eles estão fazendo. Cara, hoje eu acompanho zero qualquer tipo de... Mano, eu não sei quem tá lançando o quê. Eu tô pouco me lixando pra quem... O estudo de caso de um cara que tá faturando milhões. Eu tô cagando pra essa pessoa. É, tipo, só de você sair desse ambiente, cara, você começa a não consumir essas coisas já não te afetam mais, tá ligado? Hoje, no mundo tão simples, é tão fácil, tanto conteúdo que tem, você se fechar e não consumir aquele conteúdo daquela pessoa, porque tem tantas outras opções. Então, assim, eu não sei como tá afetando isso na cabeça dele, mas, pô, por muitas vezes é só parar de acompanhar, tá ligado? É complicado, porque eu já acompanhei muito essas pessoas que eu achei que eu queria ser um dia. Isso é um problema do jovem, né? O jovem tem esse negócio de ser ambicioso, ele acaba entrando em mercados com pessoas que estão questionáveis para troco de lucro rápido, é complicado, né? Eu podia fazer um link agora pro meu clube de criadores, mas não vou fazer. custo da autoridade, que esse foi um dos pontos que pegou muito. Isso aqui é uma merda, autoridade é uma merda. Nossa, eu fico puto quando falo de autoridade. Nossa, se vocês soubessem as dicas que eu já recebi pra ser mais autêntico, para me importar com mais autoridade, tira o boné, corta o cabelo, bota o óculos, tira óculos. Porra, vai tomar no... Que inferno. Nossa, isso aqui, eu já nem sei o que ele vai falar. Mas, porra, se tem um bagulho que eu odeio hoje é a autoridade, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo aqui. E talvez esse seja o meu maior problema, que é quando você atinge um determinado nível de autoridade, você começa a ser muito chato e cri-cri com as próprias coisas, e aí nasce a tão chamada palavra perfeccionismo. Você se perde no seu próprio perfeccionismo, você já não quer postar mais as coisas de antes porque você acha raso demais, você não quer postar qualquer coisa porque você agora tem medo de que não dê engajamento, ou você tem medo do que as pessoas possam pensar, mas quando você começou você não tinha todos esses medos e agora você começou a tê-los, então a sua autoridade ela começa a ter um peso, e esse peso ele é cada vez maior porque a sua autoridade ela vai chegando em escalas cada vez maiores e a autoexigência ela acaba te paralisando, e isso aconteceu comigo, tá? Então tô dizendo aqui pra vocês. Mas nem só de coisa triste vive, né, o Yezer, né? Acho que durante todo esse tempo eu só parei de produzir de alguma forma conteúdo pro meu perfil, mas todas as minhas empresas elas continuaram, né, a existir, a faturar, a crescer, mas empresas que não dependiam ali do meu rosto, né? E aí nesse meio tempo eu construí algumas coisas bem legais, tá? Acho que também vale dividir, porque talvez as pessoas olhem e falem assim, nossa, mas o Yezer, ele decidiu parar, o que aconteceu com a vida dele, né? Nesse meio tempo eu tive uma filha, e eu posso dizer que eu descobri que ser pai e tá sendo e foi uma das melhores partes de mim, da minha esposa também, onde eu aprendi coisas que em todos esses anos de vida eu não havia aprendido, mas uma coisa me trouxe uma reflexão ainda maior e ela aconteceu na última semana, então eu decidi trazer esse ponto do filho aqui. Eu tava num grupo com esses empresários, uma pessoa me perguntou, quantos anos tá a sua filha? Aí eu disse, ela tá com 1 ano e 9 meses. E aí essa pessoa disse, nossa, quanto tempo! E esse tempo passa rápido e a gente nem percebe, né, que eles estão crescendo e a gente nem aproveita. E aí eu disse, não, eu discordo. Eu consegui aproveitar todo esse período. Claro, errei várias vezes, vou continuar errando, a ideia é que tenha erros e acertos, mas eu posso dizer que eu não tenho nenhum arrependimento com relação à minha energia depositada ali na criação da minha filha. E aquela pessoa era do marketing, e aí isso me fez refletir sobre também, né,
essa questão da quantidade de esforço e energia colocado ali dentro do trabalho, porque a gente, dentro do marketing, começa a achar que é só tempo trabalhado. Se você não trabalhar do começo do dia ao fim do dia, então você tá fazendo alguma coisa errada. Mas que loucura é essa? Que maluquice é essa? E aí eu tive uma conversa com um amigo meu, há 2 semanas atrás, um amigo meu incrível, o qual eu deixei de vê-lo por 6 meses. E quando ele me falou, eu perguntei, cara, deixei de te ver por 6 meses? Aí ele, sim. Mas eu avisei pra ele que eu não ia vê-lo por 6 meses, porque eu ia me dedicar muito numa nova empresa que eu estava abrindo, que não tem nada a ver, né, com as minhas. E aí, quando eu o vi, ele tava forte. Ele tava um pouco acima do peso, né? Na última vez que a gente conversou. E dessa vez, quando eu o vi, ele tava forte. Tava, pô, com uma cara legal, com um rosto, né? De uma pessoa que tava saudável, tava feliz. Tinha feito várias coisas incríveis. E aí eu parei e refleti. Será que se eu não tivesse colocado tanto tempo e energia nesses 6 meses e fizesse essa mesma coisa em 8 meses ou 9, mas também cuidando da minha saúde, indo à academia, me alimentando bem, será que eu não teria tido o mesmo resultado? E eu quero crer que a resposta seria sim. Eu poderia demorar um tempo maior, mas eu chegaria no mesmo lugar, só que com saúde, me alimentando bem e não deixando de lado os meus amigos, né? Enfim. Mas, né, o que eu fiz nesse período aí? Eu me dediquei muito a uma empresa que eu tenho de venda de produtos como afiliado. Então, de janeiro pra cá, a gente construiu uma empresa. Pô, eu vou te falar que no final de tudo, todos os vídeos assim se resumem. Como viver a vida? Ah, amigão, não sei. Tipo, aqui ele passou a visão dele, mas eu conheço, só no clube de criadores, deve ter uns, pô, uma galera, um monte de moleque que falaram assim, cara, eu abriria, tipo, 10, 20 anos, 10 anos, 5, 10 anos da minha vida pra, mano, ganhar muito dinheiro, trabalhar pra caramba e depois ficar de boa e depois e viver minha vida depois. Conheço outras 10, 20 pessoas que falariam, não, eu cresceria com saúde. No final, a grama do vizinho é sempre melhor, né? Ele fala assim, ah, se eu pudesse ter crescido devagar, mas com saúde melhor do que o que eu fiz. Mas na hora de tomar as decisões, ele fez o que fez, andar com as pessoas que ele andou. E foram escolhas, tá ligado? Que é maturidade. Maturidade com o tempo nos leva assim. E pra mudar rápido. Eu tava num ambiente igual dele com 18 anos. Muito parecido, com as mesmas pessoas. Devo até ter trombado com ele uma ou duas vezes lá com 18 anos. Cara, felizmente eu tomei a decisão acertada de me demitir da empresa que eu tava. Finalmente. Só que, cara, não dá pra ser engenheiro de obra pronta. Tipo, eu acho que é legal, dá pra gente aprender bastante coisa com esse vídeo. De para nós que estamos aqui, caso a gente venha a ter um dia a oportunidade de participar por dentro desses ambientes tóxicos e a gente meio que se prevenir contra isso. Mas é complicado, né? É complicado. No final, não vai ser eu que vou te ensinar a viver a vida, né, amigão? Quão ousado Bom, seria eu? que hoje vende mais de 16 milhões mensalmente, tá? De reais em Ixi. produtos da Shopee. Isso só ali no universo Shopee, a gente Aí isso aqui já me dá gatilho já. Isso aqui já me dá gatilho de guru. Vendo mais de tantos. Tipo, tô vendo aqui um CTA. Tô vendo vir aqui um CTA, tá ligado? Mas vamos ver, tomara vende que mais de não. 16 milhões no nosso hub, tá? De reais em produtos Hum, Shopee. É muito maluco isso. Mas a gente conseguiu construir um negócio bem legal. A gente também construiu um curso, que é o Fábrica de Cortes, onde aí, eu ó. ensinei, né? Aí algumas milhares de pessoas a ganhar dinheiro sem aparecer criando perfis que publicam cortes, né? Isso foi bem legal também, tem vários alunos. E eu estou regravando agora o Nova Moeda, que Então, olha o CTA vindo, olha o CTA sendo construído. foi um treinamento, meu último treinamento, meu treinamento com mais pessoas, que só esse treinamento teve mais de 20 mil pessoas, mas que eu não lanço ele há mais de 1 ano e meio. Faz um E ele ano e vai meio que lançar eu não agora. coloco esse projeto aí, pra que as pessoas possam comprar, e muitas delas ficaram, né, durante todo esse período perguntando se algum dia ele ia voltar, e ele vai voltar. Eu tô Foda. regravando ele, mas talvez eu não faça mais lançamentos. Aí, Então, mas no eu perpétuo. fui obrigado, né? Obrigado ninguém é, né? Vamos combinar. Mas eu acabei sendo aquela pessoa que virou um marqueteiro de gatilho e de gatilhos mentais que muitas vezes eu não acreditava, mas que era preciso fazer porque aquilo era parte de um. Aí eu vou questionar agora. Posso. Vocês me permitem julgar por um minutinho? Tipo, eu vou fazer uma teoria da conspiração aqui não preconceituosa, mas eu vou assumir fatores que não são reais. Vocês me permitem? Eu vou deixar minha empatia de lado por um momento. Porque eu gostei muito do vídeo, honestamente eu gostei muito do vídeo. Mas eu queria levantar um questionamento. Eu só queria a permissão do público aqui. Se o público tá mais sensível, não farei. Vou só seguir. Se não, vou deixar Jogo que seguir. ele era muito maior do que eu e simplesmente todo mundo fazia assim, então por que eu não vou fazer? Eu não sou tão diferente assim dessas pessoas, e enfim. Porque assim,
Vamos lá. Então, a galera, ó, tive autorização aqui da galera do chat. Se você tem um coração mais sensível, por favor, esse é o momento de você encerrar a parte do vídeo. Mas ele falou nesse vídeo, eu tento ler entre as linhas do conteúdo. Ele falou nesse vídeo em se adaptar com o movimento da criação de conteúdo para continuar sempre faturando mais e mais. Um jeito que está muito em voga hoje para você se adaptar no conteúdo moderno, para você viralizar no YouTube acima de qualquer custo, é fazer vídeos depoimentos, vídeos falando mal do seu setor, falando de quão sobrecarregado você tá, de quão mal você tá. A gente viu isso em demasiado no YouTube. Muitos criadores falando sobre, nossa, como eu tô mal, como eu vou desistir do YouTube. Na gringa, esse movimento na gringa é incrível, de pessoas que desistiram do YouTube ou desistiram de fazer lançamentos. Só que no final, todos esses grandes criadores, eles utilizavam dessa estratégia, pelo menos os grandes perceberam, que eles poderiam aproveitar desse hype do conteúdo desabafo para introduzir ali e fazer um movimento normal. Vou vender um curso, isso aqui só vai ser um vídeo adaptável ao que tá a linguagem que está funcionando, mas é um vídeo para vender curso, não é um vídeo real de desabafo. Não estou julgando de maneira alguma que esse vídeo é falseado para vender alguma coisa. Mas um questionador, um teórico da conspiração, um terraplanista, poderia virar para mim e falar assim, e se? E se tivessem objetivos por trás de todo o vídeo? Porque assim, ninguém faz um vídeo por fazer, tá? Todo vídeo eu poderia chegar aqui pra vocês, ó, esse vídeo eu tô fazendo porque eu tenho um objetivo final, cara. Qual que é o objetivo final desse vídeo? Qual que é o objetivo final desse vídeo? Vocês sabem mais ou menos qual que é, tipo, ninguém tá fazendo isso por fazer. Então qual que é o ponto de gerar um desabafo? Tá ligado? Sempre tem uma segunda intenção, e não tô querendo questionar de maneira alguma, eu só tô aqui nesse espaço aberto, eu e você que a gente só tá debatendo, eu só tô levando questionamento, porque assim, o final ficou meio, eu não quero fazer mais lançamento, talvez eu venda no perpétuo, isso vai conectando com a audiência, de certa forma, ele falou que não é um marqueteiro, ele era um marqueteiro de gatilho e tá tentando deixar de ser, só que de certa forma, a vulnerabilidade é um gatilho. Você ser vulnerável falando de quanto você não gostava e de como você tá mudando é um gatilho. Não, pode não ser fake, mas pode ser uma introdução ali. Tá ligado? Pode ser um gatilho isso da empatia, um gatilho de, cara, vulnerabilidade. Enfim. Espaço, que só abri o espaço, conversei com você. Não é minha opinião. Eu só questionei, só joguei no ar. Se alguém quiser comentar sobre isso, tudo bem. Não é minha opinião. Johnny, tá fingindo ou não tá fingindo? Não sei. Não é minha opinião. Enfim, eu também tive muito tempo. Tô muito murão hoje, né? Puta que pariu. Hoje eu tô murão. Hoje eu tô... caralho. Porra, bota... Eu tenho que ser mais Com a minha forte. esposa, a gente tá pensando, né? E querendo muito um próximo filho, e agora tá nas mãos de Deus. Então, isso tudo aconteceu na minha vida. Agora, pra gente chegar aos nossos finalmente, eu não sumi. Eu só acho que eu parei pra me lembrar quem eu era quando não tinha um celular gravando, ou uma câmera. E isso foi muito importante pra mim durante todo esse período. E aí, eu quero, né, finalizar aqui com, sim, eu tô de volta, mas no meu tempo, do meu jeito, e de alguma forma pra me divertir de novo. Assim como era logo no começo, onde eu me divertia bastante. E aí eu também deixei essa frase pra finalizar, que é, eu desisti, e talvez essa tenha sido a primeira vez na minha vida, né, que eu tenha passado um tempo e eu posso dizer que eu desisti durante esse tempo. Mas eu desisti daquilo que me fazia mal de alguma maneira. E agora eu tô de volta. Mas eu acredito que por algo maior. Por prazer. E isso é um ponto, né? Eu estou de volta. Isso não quer dizer que eu vá postar na mesma frequência, do mesmo jeito. As coisas vão mudar. E, bom, se você gosta de mim de alguma forma, deixa uma curtida aí nesse vídeo. Deixa algum comentário se você se identificou. Eu optei por ser bem honesto nesse vídeo. Espero que ele faça sentido aí pra você. Bom, está na descrição aí o canal do Riezer. Caso você queira se inscrever e acompanhar o conteúdo dele, obviamente eu vou deixar sempre na descrição. E aí, meu irmão, o julgamento tá com você nos comentários. Eu acho que eu já me passei. Me passei.
Eu quero te apresentar agora a próxima onda do meu novo podcast com o Bruno Fagion. Se você quer empreender ou viver de conteúdo, não aguenta mais aqueles papo duro, engessado, isso aqui que eu vou te mostrar é pra você. É um papo leve, direto, é tipo um happy hour de empresa e às vezes a gente traz convidado de peso pra conversa ficar ainda mais interessante. Pra você ter uma ideia do que já rolou por aí, a gente já fez episódio com Arthur Miller, com Elton Luiz e vem muito nome forte nos próximos episódios. É um podcast perfeito pra você ouvir no carro, lavando a louça, é o podcast que tem tudo pra virar seu companheiro nos próximos meses. Se inscreve aí no canal agora, o link tá na descrição e tem um QR Code na tela para você fazer ou procura a Próxima Onda Podcast aqui no YouTube. Te espero lá!